Na aula de arte de hoje, nós iremos tratar sobre a fotografia de paisagem. Lembrando que na aula passada, vejam aqui, nós abordamos sobre o retrato fotográfico. Inclusive, já foi feito um pedido para o concurso de fotografias de um retrato em movimento, uma fotografia em movimento. Até agora só uma aluna que enviou. Para que vocês possam saber a diferença entre um retrato e uma paisagem, é simples. Uma fotografia que é considerado um retrato, que é considerado um gênero retrato, ela precisa conter em seus elementos uma pessoa, um grupo de pessoas ou parte de uma pessoa. E isso a gente pode ver bem aqui, olha, por exemplo, quando o Assis Horta, veja que ele não fotografou toda a pessoa, ele só fotografou parte da pessoa. Da mesma forma como o José Bacite também fotografou só a pessoa aqui, ó, só o busto da pessoa. E a Doroteia também, ó, ela não fotografou toda a mulher, fotografou parte da mulher. Então, quando tem uma parte de uma pessoa, um grupo de pessoas, é chamado de retrato. E o que nós vamos tratar hoje é sobre paisagem. E é considerado paisagem, esse gênero ele é considerado paisagem quando tem elementos naturais ou elementos produzidos pelo ser humano, porque existem dois tipos de espaços da paisagem. Um que é considerado paisagem natural quando tem elementos só produzidos pela natureza, onde apresenta elementos da forma como a natureza criou. Isso é chamado fotografia de paisagem natural. Agora, quando essa paisagem ela tem elementos que foram construídos pelo ser humano, aí ela já não é mais uma paisagem natural. Ela é uma paisagem cultural ou paisagem humanizada. É sobre isso que é a tarefa de hoje, tá? Sobre fotografia de paisagem. Nós vamos começar lendo esse assunto aqui que fala sobre a fotografia de paisagem. Acompanhe comigo, eu peço que vocês acompanhem comigo. E diz o seguinte, ó, o gênero paisagem na arte nasce com a pintura e pode remeter a espaços naturais. E que espaços naturais são esses? Florestas, montanhas, rios, ou seja, quando uma paisagem é composta por florestas, montanhas e rios, ou seja, elementos naturais, nós chamamos para isso de paisagem natural. Continuando, pode também retratar paisagens culturais. E o que são paisagens culturais? Espaços construídos pelo ser humano, como cidades, pontes, monumentos, estradas. Viram a diferença entre paisagem cultural e paisagem natural? Pois é. Veja aqui no segundo parágrafo. As paisagens culturais revelam muitos aspectos da identidade de um povo, a partir da relação com o espaço que o envolve. E nós podemos verificar isso nessa fotografia, que foi uma fotografia feita em 2013 pelo Luiz Braga, e o nome dessa fotografia é Duas Árvores em Salvaterra. Veja que a gente não sabe, pelo menos eu nunca fui em Salvaterra, não conheço o local, mas pela fotografia dá para saber que é uma cidade pequena, com casas muito simples, com pessoas bem simplórias. É isso que quer dizer nesse parágrafo aqui, ó, que quando as paisagens culturais, que são as paisagens onde foi modificada pelo ser humano, revelam muitos aspectos da identidade de um povo. Viram? Só analisando essa fotografia, nós sabemos que Salvaterra não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, uma cidade rural, não é uma cidade urbana. Continuando a leitura, vejam lá, ó.
Muitas vezes, artistas e fotógrafos voltam seus olhares para as paisagens. Diferente do Assis Horta e da Dorothea Lange, cujo o trabalho deles era voltado para fotografias de paisagens, que fotografavam pessoas, grupo de pessoas. Aqui diz que muitos artistas e fotógrafos voltam seus olhares para as paisagens, sejam elas paisagens naturais ou construídas pelo homem. Luiz Braga, aí está se referindo, quando ele fala de Luiz Braga, ele está se referindo aqui, ó, a essa fotografia que foi feita pelo Luiz Braga. Luiz Braga, que produziu a foto acima, procura destacar as cores e a textura dos espaços que ele fotografa. Vejam que ele aproveitou, provavelmente é um pôr do sol ou um amanhecer. Na minha opinião, é um amanhecer. Olha, o céu está escuro aqui e está clareando na parte de baixo, indicando que vai amanhecer. E olha como já o povo já está acordado, que é um hábito muito corriqueiro nas cidadezinhas, das pessoas acordarem muito cedo. E nós vemos aqui, ó, que tem um porte aqui, já que está iluminando essa parte da árvore aqui, mas o ambiente está um pouco escuro, por isso que nós vemos a parte escura aqui, onde não é iluminada pela luz do porte, e também é indicado pelo céu escuro, ou seja, na minha opinião, isso é um amanhecer. É isso que está dizendo nesse parágrafo aqui, que o Luiz Braga, quando ele fez essa fotografia, ele procurou destacar as cores e as texturas dos espaços que ele fotografa. Continuando. Agora tem outros fotógrafos, como nós vamos ver aqui do Walter Ney, que essa fotografia foi feita em 2012. Ele já usa outros modos para compor a foto dele. É o que diz aqui, ó. Outros fotógrafos procuram reconstruir a paisagem em seus trabalhos. É uma foto reconstruída aqui. Ele simplesmente não apontou a lente da câmera dele, fez a foto e pronto. Não, ele construiu essa foto colocando vários elementos em cima, e isso é chamado, vocês podem ver bem aqui, ó, de sobreposição. É quando ele põe em cima da foto vários outros elementos para dar um aspecto diferente. É o que nós vamos ver nesse parágrafo aqui, ó. Outros fotógrafos procuram reconstruir a paisagem em seus trabalhos, como podemos ver no trabalho de Walter Ney, se referindo a essa foto aqui. Em sua série fotográfica intitulada Cidade Revisitada, ele sobrepõe radiografias às suas fotos. As imagens se fundem, criando novas áreas de cor e forma. Com essa intervenção, as fotos assumem novas características, permitindo que o público construa suas próprias narrativas para a imagem. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, que hoje em dia muitas câmeras fotográficas mais modernas, elas têm um recurso que é chamado sobreposição, aonde você pode tirar 2 ou até 3 fotos de uma só vez. A câmera ela vai pegar essas 3 fotos e fundir só numa, criando uma imagem. E eu vou mostrar para vocês a foto de uma fotografia sobreposta. Observem aqui, essa daqui é um exemplo de uma foto de sobreposição. Veja que o fotógrafo ele tirou uma foto dele e logo em seguida uma outra foto da cidade, e a câmera ela juntou as 2 fotos e ficou essa foto bonita aqui, ó. Vejam outra foto de sobreposição aqui. É tirado a foto de uma mulher e logo em seguida é tirado a foto da cidade. Fica essa sobreposição. Vejam aqui, ó, fotos bonitas. Isso que é sobreposição na fotografia. Fica trabalhos lindos, maravilhosos, que só dá para fazer com uma câmera que tem esse recurso. Eu não vou passar para vocês um trabalho como esse, porque o que nós vamos fazer
o nosso trabalho para o concurso de fotografia serão duas fotografias. Uma sobre fotografia natural e a outra sobre fotografia cultural ou humanizada. Para a tarefa aqui no livro, vocês irão fazer a atividade da página 20, que é essa atividade aqui, ó, vejam, bem simples. O objetivo dela é realmente só vocês conhecerem a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural. Nós temos aqui 3 fotografias, veja o que o comando pede de vocês. Ó, observe as fotos a seguir, cada uma delas se refere a um tipo de relação do ser humano com o espaço. Vocês vão relacionar cada foto ao que ela retrata. Na primeira foto, nós temos aqui, ó, família caminhando na praia. Na segunda foto, nós temos aqui as Cataratas do Iguaçu, uma foto tirada em 2016. A Foz do Iguaçu fica lá no Paraná. E a terceira foto é do centro da cidade de São Paulo, uma foto feita em 2017. Veja aqui um grande movimento de pessoas. O que é que vocês vão fazer aqui nesse quadradinho que tem em cada uma das fotos? Vocês vão relacionar-se colocando ou a letra A, B ou C. Por exemplo, a letra A, valorização do espaço natural. Aí vocês vão lá, analise as 3 fotos e coloque a letra A, aonde a fotografia está valorizando o espaço natural. A letra B, pessoas em momento de lazer. E na letra C, a agitação do espaço urbano. É uma atividade bastante simples, como eu disse, é só realmente para vocês conhecerem a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer essa segunda questão aqui, ó, onde vocês iriam tirar a fotografia da escola, mostrando esses 3 espaços aqui, ó. Só que como nós não estamos na escola, eu vou propor uma outra atividade, que inclusive é uma atividade que vai servir para o concurso de fotografias. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó, na tabela de fotografias. Nós já encerramos a primeira fase, que foi, nós encerramos no dia 18 aqui, ó. Lá no dia 18 nós encerramos a primeira fase, que era a fotografia de 2 prédios em preto e branco, ou envelhecida. Já está encerrado, veja lá. Nessa primeira fase só participaram 3 pessoas, a Hilary, a Camille e a Ashley. Hoje, veja aqui, hoje é dia 23. Está encerrando a segunda fase. Eu enviei essa atividade no dia 16, vejam aqui comigo. Olha aqui, lá no dia 16, na terça-feira passada, eu solicitei essa atividade aqui, que eram 2 fotos em preto e branco ou envelhecida, demonstrando pessoas espontânea ou fazendo pose, essas 2 fotos. Até agora, novamente, só as 3 participaram, a Ashley, a Camille e a Hilary. E quando for na meia-noite de hoje, veja aqui que o prazo encerra hoje, dia 23. Quando for a meia-noite de hoje, eu vou encerrar também essa segunda fase. Existe uma terceira fase que está em vigor, que é essa daqui, ó. Eu enviei para vocês no dia 21. Olha aqui o nosso horário. Foi enviado bem aqui na segunda-feira, no dia 21. E o que era para vocês enviarem? Uma foto indicando movimento, colorida. E por enquanto só a Camille que já enviou a dela. O prazo se encerra no dia 26, vejo aqui, ó. E no dia 26 é lá no sábado. Então, como nós estamos no dia 23, ainda faltam 3 dias. Quando for no sábado, na meia-noite do sábado, eu também vou encerrar essa terceira fase. E agora vai começar a segunda fase, a quarta fase. Hoje é dia 23. E o que é que vocês vão fazer aqui na quarta fase? São 2 fotografias. 2 fotografias.
coloridas. Vocês vão fazer uma foto de uma paisagem natural e a outra de uma paisagem cultural ou humanizada. E agora eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas: paisagem natural, paisagem cultural e humanizada. Vejam que o prazo começa hoje, dia 23, e olha só, se encerra no dia 28, na segunda-feira. Eu vou colocar aqui o prazo de encerramento, dia 28 de junho de 2021. Então, quando for lá no dia 28, encerra também essa quarta fase, tá? Agora eu vou explicar para vocês a diferença de paisagem natural e paisagem cultural. Eu preparei aqui para vocês uma pequena apresentação para que vocês possam compreender muito bem o que vem a ser uma paisagem cultural e uma paisagem natural. Bom, olha só o que diz bem aqui sobre paisagem natural. Por que que essa paisagem aqui é uma paisagem natural? Veja lá que todos os elementos que aparecem aqui nessa foto, elas estão exatamente da forma como a natureza criou. Aqui nessa foto só tem elementos naturais. O homem não modificou em nada e por isso que ela é chamada paisagem natural. Já a outra aqui, ó, mesmo que tenha árvores, que tenha rios lá atrás, que tenha céu, mas essa paisagem ela já foi modificada por causa dessa ponte aqui, ó. Veja que o homem, com a construção dessa ponte, modificou totalmente a paisagem. Quando isso acontece, quando o homem modifica a paisagem, ela deixa de ser natural e passa a se chamar paisagem cultural ou humanizada. Então, quando vocês lerem por aí ou ouvirem falar de paisagem cultural, é a mesma coisa que paisagem humanizada. É aquela paisagem que foi modificada pelo ser humano. Nós podemos notar muito bem a diferença aqui do Rio de Janeiro há vários anos atrás, mostrado aqui na paisagem natural. Olha aqui, ó, como essa parte aqui do Rio de Janeiro, sem nenhuma intervenção humana. Veja que as praias, a montanha, o mar, a floresta está do jeito que a natureza criou. Só que hoje essa parte do Rio de Janeiro, que é chamado de Copacabana, ela não é mais uma paisagem natural, ela se tornou uma paisagem cultural porque ela está desse jeito aqui, ó. Ela está desse jeito, veja como totalmente modificada pelo ser humano. Compreenderam a diferença entre uma paisagem natural, onde só apresenta elementos naturais, e cultural ou humanizada, onde apresenta elementos construídos pelo ser humano. É o que nós vamos ver bem aqui, ó. O que é uma paisagem natural? Quando observamos uma paisagem onde predominam elementos naturais, dizemos que ela é uma paisagem natural. Veja exemplos de paisagem natural. Ó, cachoeira, que ela mantém os mesmos elementos naturais do jeito que a natureza criou. Veja lá, ó, o rio, montanha, o deserto. Então, esses são exemplos de paisagens naturais. Agora vejam aqui o que diz sobre paisagem cultural ou paisagem humanizada. Ó,
Quando verificamos que em uma paisagem existem elementos construídos pelo ser humano, dizemos que ela é uma paisagem humanizada ou uma paisagem cultural. E vamos ver agora aqui exemplos de paisagem cultural ou paisagem humanizada. Olha aqui, ó. Ponte sobre o rio. O rio está lá, que é natural, mas quando tem a ponte e essa parte da cidade aí, já transforma totalmente a paisagem, tornando com isso uma paisagem cultural. Vejam aqui, ó, casa na montanha. Só tem uma casa na montanha, mas isso já modificou totalmente a montanha. Outra foto cultural, olha aqui, ó, uma cidadezinha lá no vale. E a lavoura de plantação de café. Por que que essa lavoura ela é considerada paisagem cultural ou humanizada? Se as plantações, se elas são naturais. É simples a explicação, é porque as árvores de café elas não crescem dessa forma assim, ó, toda enfileirada. Então aqui nós, mesmo sabendo que as plantas são naturais, mas na forma como ela cresceu foi do jeito que o ser humano quis que crescesse. Ou seja, tem uma intervenção humana. Por isso que a lavoura, essa daqui de café, representa a foto de uma paisagem cultural. E todas essas imagens que eu mostrei para vocês, eu tirei da internet. Mas eu fiz aqui uma foto. Veja aqui, ó. Eu tenho aqui uma foto. Por que que essa foto aqui é uma paisagem humanizada, uma paisagem cultural? Se a predominância maior é de elementos naturais, como nós estamos vendo aqui, a mata, a praia, o rio. Por que então que é uma paisagem cultural? Por causa dessas casas. Veja que a paisagem ela já não é da forma como a natureza criou. Quando o homem constrói casas, quando ele ocupa o local, ele modifica. Por isso que essa aqui é uma paisagem humanizada ou uma paisagem cultural. Essa foto aqui é lá de Ferreira Gomes. Olha aqui, outra foto de Ferreira Gomes. Viram? Uma paisagem totalmente modificada pelo ser humano. Por isso que é uma paisagem cultural ou humanizada. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma paisagem natural. Aqui é o Curiaú. Veja que está do jeito que a natureza criou. Não tem nenhuma intervenção aqui. Por isso que ela é uma paisagem natural. E eu vou mostrar aqui para vocês uma foto, essa foto aqui. Eu estava fotografando aqui esses elementos aqui dessa paisagem natural. E de repente esse pássaro aqui, ele sobrevoou e eu fiz a foto, ficou muito bonito, olha aqui, ó. Ele roubou a cena. Esse pássaro roubou a cena da foto, ficou muito bonita, mas eu queria mostrar para vocês mesmo essa paisagem aqui, que é uma paisagem natural, juntamente com essa daqui, que também é uma paisagem natural. Olha aqui a diferença entre essa foto, que é uma foto que eu tirei lá da beira-rio, veja aqui temos a fortaleza. Ela é uma paisagem cultural. Por quê? Porque tem poucos elementos naturais, veja aqui, ó, e muitos elementos culturais, inclusive a presença de animais e seres humanos. Também é um exemplo de paisagem cultural. Diante de todas essas explicações, vocês já sabem qual é a tarefa que vocês deverão fazer aqui, inclusive para o concurso de fotografias, é tirar 2 fotos. Tá bem aqui, ó, 2 fotos, sendo a primeira foto de uma paisagem natural e a segunda foto de uma paisagem cultural. O prazo é até dia 28 para vocês enviarem. Essa foto poderia ser, por exemplo, o quê? Bom, vocês que moram aí próximo da fazendinha, uma foto da fazendinha com os quiosques, os bares
é uma foto de uma paisagem cultural. Agora, quando você tira de uma parte dela, onde você observa que não tem nenhuma intervenção humana, é uma paisagem natural. Então, agora que eu já expliquei a diferença entre paisagem cultural ou humanizada e paisagem natural, é por conta de vocês. Não esqueçam do prazo, principalmente para a segunda fase que encerra hoje. Quem não enviou, não envia mais. O prazo é até meia-noite de hoje. Essa é a aula de arte, juntamente com a tarefa também de arte.